Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, todos os pecados e tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar, você que está em casa, você que está na igreja, Evangelho de Marcos. Naquele tempo é agora, é hoje, a linguagem litúrgica é o Kairos, na hora que é anunciado o Evangelho acontece. Para quem acredita, quem tem um coração aberto, cheio da graça de Deus. A gente coloca o Santíssimo aqui para preparar vocês para escutar a palavra, para adorar. Isso prepara, a adoração prepara o coração para receber a graça. Na quinta-feira passada nós andamos pela paróquia com o Santíssimo. E já tem um testemunho, né? Muito forte do que aconteceu. Parece uma coisa muito simples, mas não é. Naquela hora eu estou consagrando toda a paróquia a Nosso Senhor. E uma senhora entrou em contato com uma pessoa aqui da paróquia e disse: diga ao padre que houve um livramento quando ele passou com o Santíssimo. Não vou dizer onde era, foi uma das ruas que nós passamos, porque vieram atrás do meu filho. Ele estava saindo de casa e atiraram nele.
Ele caiu da moto, mas conseguiu escapar. Então, mais um livramento, né? São muitos que a gente nem sabe, né? Também não perguntei por quê, mas para ver a força do Santíssimo. A pessoa não morreu, né? Pela presença do Santíssimo. E foi exatamente numa das ruas que o carro passou. E a gente passa abençoando, né? Então, vamos voltar, tem todo esse período agora, mas vamos voltar com frequência a consagrar a paróquia a Nosso Senhor, ao Santíssimo, né? Que é proteção, é muita proteção. Jesus voltou para casa com seus discípulos, diz o Evangelho, a casa dele é a casa de Pedro, em Cafarnaum. Fica do lado do lago de Genezaré. O lago é bem grande, parece um mar, muito grande, maior do que o Oroz. Vocês conhecem o Oroz aqui? O açude de Oroz, alguém conhece? Nunca foram, não? O Oroz é bem grande, pois esse lago é maior do que o Oroz, não dá nem para ver o outro lado. Ele morava na casa de Pedro, ficava do lado. Hoje tem uma igreja lá, eu celebrei lá nessa igreja. Então ele volta para a casa de Pedro com os seus discípulos. Quem está com ele são os discípulos. Alguns, para Lucas, são mais de 70, mas às vezes o evangelista chama discípulo de apóstolo e apóstolo de discípulo. Certo? Aqui provavelmente eram os apóstolos, porque mais de 70 não entrava na casa. A casa não é grande, casa pequena. Apesar de ter 2 andares, mas é casa pequena. Uma casa de pedra, eles faziam umas casas de pedra lá, tá certo? E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Toda aquela multidão ia para Nosso Senhor para ser curada, para ele tirar o demônio. E tem hoje gente que diz que o demônio não existe. Existe. E não é muito difícil se encontrar com ele, não. Não queira, não, viu? Não é muito difícil, não. Então a multidão seguia Nosso Senhor para onde ele ia. Souberam que ele estava na casa de Pedro, pronto, ficaram lá em frente à casa, fazendo vigília, né? E eles não podiam nem comer, porque é muito trabalho, né? Às vezes tem muito trabalho e não dá nem tempo. O padre normalmente chega na paróquia, tem muita coisa, porque tem que resolver tudo. É a confissão, é a adoração, resolver isso, resolver como é que vai ser a vigília, tudo tem que resolver, tem que passar pelo padre. Então, tem que ter tempo para comer também, né? Para sossegar, certo? Quando souberam disso, souberam que Jesus estava na casa de Pedro, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Jesus não tinha irmão, só tinha parente, só tinha primo. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Que eu já expliquei algumas vezes. Nesse curso que eu estou fazendo sobre o Evangelho de São Marcos, eu já expliquei também. Está lá no YouTube, é só entrar na hora que você quiser, você vai entender. Mas eu vou dizer hoje também. Então, os parentes souberam que ele estava na casa de Pedro e entraram para agarrá-lo. Por quê? Porque ele dizia que Jesus tinha ficado doido. É desse jeito mesmo. Os primos dele diziam que ele estava perturbado, bichinho. Ficou doido. Então, quando a turma me chama de doido, eu acho bom, né? Porque eu sou igual a Nosso Senhor, né? Quando chama a gente de doido, se alegre. Os parentes dele diziam que ele estava ficando doido. Por quê? Porque ele curava, expulsava o demônio, ensinava, dizia que era Deus, e era Deus. Aí ele está ficando doido. Se tivesse psicólogo, vamos levar para o psicólogo, né? Porque não tinha. Então diziam os parentes mesmo, os parentes dele, da casa dele, né? Assim, parente, primo, diziam que ele estava ficando doido. Acontece dentro da casa da gente, né? Às vezes chama a gente de doido. Os mestres da lei, então tinha os parentes, tinha a multidão, tinha os discípulos, tinha os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus. Era muita gente perto dessa casa. Então não entrar todo mundo na casa, ficaram ali perto. Imagine a confusão. Os mestres da lei também chegaram. E eles vieram de Jerusalém. Imagina, eles vieram de Jerusalém, que fica no
no sul, e foram até a Galileia, como daqui até Canidé. E geralmente eles iam a pé. Não tinha carro, né? Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu. Agora, imagine a confusão. Os parentes diziam que ele estava ficando doido. Os outros diziam que ele estava com um cão. Isso aconteceu com Nosso Senhor. Mesma coisa acontece com a gente, né? Aí você quer rezar muito, aí, não, só quer ser beato, tal dia é o come hóstia, o Papa Hóstia, né, que diz? É o Papa Hóstia. Nosso Senhor disseram que foi pior. Disseram que ele estava fora de si e disseram que ele estava com um cão. Pois bem. E que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava o demônio. Mas como é que uma pessoa expulsa o demônio pelo príncipe dos demônios? Se o demônio é tudo junto, tudo colegado, é tudo unido. Como é que Satanás expulsa Satanás? Eles nem pensavam. Ele dizia que Jesus estava com Satanás e que ele expulsava Satanás pelo dedo de Satanás. Mas como é que Satanás expulsa Satanás? Tem nem lógica um negócio desse. Só queriam mesmo falar de Nosso Senhor. Tem gente assim, só quer falar da gente, né? Aí começa a caluniar. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábola. Jesus falava em parábola. O que é parábola? É uma história. Uma história com uma linguagem fácil, para eles entenderem. Mas tem um sentido religioso. Tudo que Nosso Senhor dizia tinha um sentido religioso. Era uma catequese. Fazer catequese para criança, você não pode falar, você tem que falar a linguagem da criança. E criança é bem viva, bem inteligente. Então ele fazia um tipo de uma catequese, contava as histórias. E a primeira coisa que ele disse foi isso que eu disse. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Vocês estão dizendo que eu tenho Satanás. Se eu tenho Satanás, então é o Satanás que eu tenho que estar expulsando Satanás? Não tem lógica. Era bem burrinho, né? Esses fariseus. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá subsistir. Um reino contra Satanás, vai ficar de pé? Vai cair. Numa casa, quando tem 2 contra 3, irmão contra irmão, pai contra filho, mãe contra filha, vai cair, só confusão. Um governo que tem gente contra, vai cair. Então, como é que Satanás fica contra Satanás? Será uma divisão. Não tem sentido o que esses homens estão dizendo. Ele não poderá se manter. Um reino, nem uma casa, ninguém. Se uma família se divide contra si, não poderá se subsistir, não fica em pé. E tem muita família hoje assim, em confusão, em conflito. Tanto conflito muitas vezes nas casas, né? Por isso que eu quero menos na igreja quem tenha paz. Assim, diz Nosso Senhor, versículo 26, se Satanás se levanta contra si mesmo, ele se divide, ele não pode sobreviver. Então é um argumento que não tem lógica, dizer que eu estou com Satanás e que Satanás expulsa Satanás. Não tem sentido. Mas será destruído. Se Satanás se levanta contra si mesmo, se divide, não poderá sobreviver e será destruído. Palavra de Nosso Senhor. Aí ele conta a seguinte parábola: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Imagine aí, você quer entrar na casa de um sujeito acolá para roubar. Só que ele é bem forte. Ele passa o dia todo malhando. Aí você presta atenção, como é que eu vou entrar nessa casa? Né? Só depois poderá saquear a sua casa, se você der um jeito de amarrar o homem. Então, como é que você diz que eu estou com Satanás? Se eu estou com Satanás, vocês têm que me amarrar para me vencer. Senão você não vai entrar na minha casa, né? Não entra não. Então Jesus não está com esse demônio como eles estavam dizendo. O demônio também aqui pode ser esse homem forte, e ele tem força, e ele quer entrar na nossa casa, mas ele não consegue entrar na nossa casa, se eu tiver com o Nosso Senhor. Mas se você for a macumba, espiritismo, ele vai entrar em você, não tenha nem dúvida, pode ser quem você for. Ah, mas eu não acredito, problema seu, mas vai entrar. E se você se consagrar, pior ainda, aí só fica livre com exorcismo.
Se não se consagrar, vai ficar contaminado. Tem muita gente contaminada, porque vão para espiritismo, porque vão para bruxaria, porque vão para candomblé, umbanda, quimbanda e seja lá o que for, né? E eles fazem trabalhos lá, a pessoa vai assim meio inocente. Essas rezadeiras aí também tenha cuidado. Rezadeira que mistura oração católica com oração que não é católica, não pode ir não. De jeito nenhum. Tá? E faz trabalho. Outro dia o pessoal conta, né? E faz trabalho e traz consequência para a vida da pessoa. Que não sai. Se você se consagrou, só sai com exorcismo. E às vezes demora. E às vezes não sai. Tem casos que não sai. Se não se consagrou, pode sair com oração de libertação. Mas só vai ser uma luta. Contaram aí que a pessoa foi, deram um banho de álcool, botaram dentro de um círculo de pólvora e tocaram fogo. Ave Maria, né? Para se libertar, imagina a libertação. Vai ficar bem quentinho, né? Com resultado, vocês estão rindo, né? Resultado, até hoje a pessoa tem uma sensação dentro da boca dela como se tivesse uma agulha e uma linha. Faz mais de 8 anos que isso aconteceu. Então não vão, pessoal. Não vão, porque traz consequências. E depois paga por uma idiotice dessa, né? Isso é invocação do mal. E o mal existe. A pessoa vai desavisada, ela não tem nem consciência, só que pega. Aí para tirar isso, só muita oração. Não vou dizer que ela está possessa não, porque possessão só quando a pessoa se consagra. Mas se consagrou, não sai sem exorcismo. Até por brincadeira, tem jovem que se consagra, vê um filme aí na televisão do demônio, aí se consagra por brincadeira, está possuído. E não sai não. Então é uma coisa muito séria. E hoje as pessoas brincam, né, com coisa séria. Tem saída? Tem, mas vai ser um sofrimento para a pessoa. Não deve ir para esses locais. Nem espiritismo, nem macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, magia, nada disso. Negócio de ler mão. Para que ler mão? O que vai ler aqui na mão? Tem uns troços assim, uns troços aqui. E quem consegue ler? Ninguém consegue, não, é tudo mentira. Horóscopo, outra mentira. O pessoal acredita em mentira. Nada disso existe. Nada. Tudo invenção. Então não vão atrás disso. Porque pega, você vai enfraquecer na fé. E principalmente se fizer um trabalho. Às vezes leva até criança, faz um trabalho na criança. A criança não tem culpa, mas fica pro resto da vida às vezes, na criança. E quem levou vai um dia responder diante de Nosso Senhor. Então, Nosso Senhor não tem o Satanás, porque o homem forte aqui é ele que é o homem forte que expulsa Satanás, e Satanás não entra na casa dele. Agora, se eu estou com ele, com o Nosso Senhor, eu não tenho que temer não, eu não tenho que ir para esse lugar, eu nunca fui nem vou. Mas eu não tenho medo não. Se você está com Deus, com Nosso Senhor, na graça de Deus, você está comungando, confessando e orando, adorando. Eu faço minha adoração todo dia. Eu tenho medo de quê? Certamente não posso me expor. Eu não vou. O que eu vou fazer lá? Nada. Eu vou rezar para ninguém ir. Se alguém vier aqui, eu vou rezar para libertar a pessoa. Mas medo não tem que ter medo dele não. E esse negócio de um fazer um trabalho contra o outro, né? Muitas vezes me pergunta, padre, e se alguém fizer um trabalho contra mim? Eu nunca fui não, mas se fizer um trabalho contra mim, se você estiver distante de Deus, pode pegar? Pode. Satanás tem poder. Mas se você estiver com Deus, pega? De jeito nenhum, eu duvido. Eu duvido, eu adoro. E posso dar um testemunho disso aí, porque na década de 80,
Quando eu conheci o Padre Caetano, lá na Nova Jerusalém, estava no começo lá, eu morei lá, a comunidade do Padre Caetano, eu fazia oração com ele, essas orações de libertação aqui eu aprendi lá. 80. E aí vai, 80, vai, em 85, a gente tinha um grupo de oração lá muito forte. Depois eu trouxe para cá, no Mucuripe. Em 86 a gente trouxe o seminário para cá. Eu não era nem seminarista ainda. E tinha um macumbeiro lá perto da rua. Todo mundo tinha medo desse macumbeiro. Aí vieram me dizer, eu lá tenho medo de macumbeiro? Conversa. Mas padre, esse homem está fazendo um trabalho contra o senhor. Mande fazer 2. É só um que ele está fazendo. E um dia, na nossa casa de oração lá, eu gosto de rezar com a natureza, né? Hoje eu fui rezar no sítio acolá por causa da natureza. Aí eu ficava no jardim vendo as plantas e rezando o rosário. Aí no canteiro de planta que tinha na casa de oração, eu vi um ovo branco assim, né? Tem que ser branco, nunca vi ovo preto, né? Só se tiver gorado, né? Um ovo saindo da terra no canteiro. Que história é essa desse ovo, né? E agora o pé de planta está dando ovo. Eu fiquei, não. Aí eu fui até lá. Aí peguei o ovo, tirei, estava metade enterrado, metade para fora. E eu puxei e o bicho estava inteirinho. E eu sacudi. Aí eu parti o ovo, estava meu nome escrito dentro do ovo. Como eles faziam aquilo, eu não sei. Quer dizer, é o trabalho do sujeito, né? Mas aí eu vou ligar para isso, não. Eu continuei rezando, adorando, todo dia comungando. Muito tempo depois, eu já tinha saído de lá, mas a pessoa me ligou uma vez, padre, o senhor lembra daquele macumbeiro? Que macumbeiro? Aquele do ovo. Sim, ele está morrendo. O que ele fez contra o senhor está voltando contra ele. E ele disse que dentro do senhor tem uma luz muito grande. Mas a luz não é porque não é por causa da música do Roberto Carlos, não. É por causa da comunhão. Eu comungo todo dia, né? Faz mais de 40 anos que eu comungo todo dia. Então a comunhão não deixa nada entrar dentro de você, não. Então o mal que ele fez, eu nem conhecia esse sujeito, né? Foi com pena dele, né? Pois o mal que ele invocou, como não entrou, que eu estava com o Nosso Senhor, voltou para ele. Ele estava morrendo, né? Não sei que fim ele levou. É porque a gente, quando invoca o mal, tem consequência. Então, se invocarem contra você, então pegou em mim? Pegou não. Escreveram meu nome lá dentro de um ovo, eu não sei como é que faz isso. A não ser que o Pinto aprendeu a escrever e depois o Pinto morreu e ficou o nome lá dentro, né? Eu não sei como é que eles fizeram isso. Mas em mim mesmo não pegou. E voltou, foi para ele. Vai dizer, se você está com Deus, orando, não pega não. Agora, se eu tivesse distante de Deus, ai meu filho, podia ter pego? Podia. Então, fique perto de Deus. Com Nosso Senhor, nada vai lhe fazer mal. Mas se você estiver longe, pode pegar, pode. Então, em verdade vos digo, voltando para Nosso Senhor, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem de todo pecado tem perdão, só tem um que não tem, o pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo aqui? Dizer que Jesus tinha um Satanás. Como é que você vai dizer que o Filho de Deus, que é Deus, tem um Satanás? Quem diz isso tem um coração tão fechado que é igual a Satanás. Para esse não tem perdão. Então qual é o pecado que não tem perdão? Quando eu me fecho a ponto de dizer que Nosso Senhor tem um Satanás. Quando eu me fecho e não aceito o perdão. Se eu me fechar e não aceitar o perdão, tem perdão para mim? Tem não. Nem Nosso Senhor salva. E tem gente assim? Tem. Tem gente que morre no pecado, que não pede perdão, se fecha no pecado, no mal, vai para o inferno, pretinho.
Para ti não, porque não pode dizer não, porque eu posso ser até, né, preso. Vai para o inferno? Vai. Condenado. Então o pecado contra o Espírito Santo, primeiro, é dizer que nosso Senhor tem o Satanás. Segundo, fechar o coração e não aceitar o perdão. Mas qualquer outro pecado, pode ser o pecado mais grave, adultério, assassinato. Um cara que matou o outro, tem perdão? Tem. O cara que traiu, tem perdão? Tem. O rei Davi, foi o que ele fez? Adultério e assassinato. Aí pediu perdão, foi. Teve que pagar a penitência. Quanto maior o pecado, maior a penitência. Pecado, nosso Senhor falou, tanta prostituta que vai para o céu, se arrepende, tem que pagar o pecado. Mas vai para o céu? Pode. Mas, se matar, se roubar, se fizer o que fizer e não pedir perdão, vai não. Vai não. Pode esquecer o céu, viu? Pode esquecer. O filho pródigo, aquela história do filho pródigo, Lucas 15. Me responda uma coisa: se o filho não tivesse voltado, tinha perdão para ele? Sim ou não? Eu tenho a impressão que vocês não me escutam não, porque vocês não falam. Será que aqui vocês tudo muda, é? Se o filho pródigo não tivesse voltado, tinha perdão para ele, sim ou não? Não. O pai só acolheu porque ele voltou. Então, quando eu pecar, sou eu que tenho que voltar. Agora pode ser o pecado pior do mundo. Se eu voltar e pedir perdão, tem perdão? Tem perdão? Pois diga, vocês são mudos. Tem. Pode ser o pior pecado. Pode ser o pior. Se pedir perdão, voltar, tem perdão? Tem. Não tem quando não volta. Não quer o perdão, então não tem perdão. Então, na verdade, não é nosso Senhor que condena, é a pessoa que se fecha. A igreja é cheia de gente, muito pecador, e que se arrependeu. Cheio, graças a Deus, né? Santo Agostinho, que tinha filho e não era casado, antes de ser padre, né? Mas era desse jeito, e era herege, ele escrevia coisa contra Deus. O maior doutor da igreja católica é ele, se converteu. Mas como é que o homem que não é casado tem filho? Pois é santo de altar. Santo de altar, dia 28 de agosto, a festa dele. Madalena, 22 de julho. Tantos, São Francisco de Assis, que aqui o Ceará tem uma devoção grande, de Canindé. São Francisco era um jovenzinho aí, se fosse hoje estava todo bêbado aí na beira-mar, fazendo o que não presta. Se converteu. Então qualquer pecado, mas tem que se converter, não é dizer eu estou pecado, não, pecado sim, mas você se converta, venha para casa, volte para a casa do Pai. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é você se fechar, aqui nessa leitura é você dizer que Jesus tem um Satanás, não diga não. Não blasfeme contra Jesus não, nem contra o Espírito Santo, porque aí você... foi o pecado de Satanás, né? A blasfêmia a revolta contra Deus. Mas também, se você se fechar para o perdão, você está condenado. Fique bem atento. E tenha cuidado com o orgulho, viu? Porque o orgulho pode levar você a isso. A soberba, a pior coisa que tem é a soberba. O cara achar que é mais do que todo mundo. Vai cair bem direitinho. Quanto maior o coqueiro, maior a queda. Pode ser quem for. E Jesus falou isso porque diziam ele está possuído por um espírito mau. Aí, nessa hora que ele estava explicando tudo isso, chegaram Maria, sua mãe, e aqui fala, e seus irmãos. Ficaram do lado de fora, porque não podia entrar na casa, tinha muita gente. Aí Maria fala aqui irmão, mas não é irmão, era parente. Os parentes que diziam que ele estava ficando doido, mandaram chamar ele. Vem cá que vamos internar esse menino aí, porque ele está meio perturbado.
levar lá para o Mira Lopes. Havia uma multidão sentada, Jesus falando em pé, uma multidão em redor dele sentada. Aí disseram: tua mãe, teus irmãos estão lá fora te procurando. Eu gosto muito de Nosso Senhor, porque ele nunca diz aquilo que o povo quer escutar. Ele fala a verdade. Ah, mas eu dou mau valor. Gente que fala a verdade, que não se esconde. E a mania hoje é se esconder. É o politicamente correto. Todo mundo tem medo de ofender os outros. E fica todo mundo com medo, numa hipocrisia total. A gente vive num circo. Todo mundo é palhaço, representando como palhaço. Tem até aquela música. O Brasil é um grande circo, onde todo mundo representa e mente. Pois não faça isso não, diga a verdade, onde você for. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Você acha que Jesus correu? Oh meu Deus, minha mãe está aí, minha mãe, a benção. Fez não. Mas não fez mesmo. Ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para o pessoal que estava do lado dele, gente pobre, gente que tinha vindo escutar ele, gente que queria aprender com ele. Olhando para os que estavam sentados ao seu redor, diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, eu não quero saber de parentesco da carne não. Parentesco da carne, eu não quero conversa não. O que me interessa é quem faz a vontade de Deus. Minha mãe é quem faz a vontade de Deus, e ela fez. Na verdade, ele elogiou Maria. Meus irmãos é quem faz a vontade de Deus. Tem mais sabe desse negócio de irmão de carne, mas não. O que interessa para Nosso Senhor é quem faz a vontade de Deus. Esse que faz a vontade de Deus é irmão, mãe, pai, tudo dele. Que não fizer nada, chega nem perto dele. Só é parente dele quem faz a vontade dele. Olha como Nosso Senhor é verdadeiro, né? Duvido que a gente dissesse isso. Duvido. Pois ele fala a verdade, para ver se a gente aprende a falar a verdade. Minha mãe é quem faz a vontade de Deus. Mas ele foi mal criado com Maria. De jeito nenhum. Ninguém fez a vontade de Deus mais do que a Maria. Ele estava elogiando a mãe dele e colocando a coisa no seu lugar. Mais importante do que a carne é a filiação divina. Às vezes eu escuto padre lá em casa, tanta confusão, porque o pessoal não aceita que eu sou católico, que eu venho à igreja. Tanto faz que aceite, pode vir. Pode vir, quem é que vai lhe prender para não vir? Mais importante é a filiação divina, fazer a vontade de Deus. Né? Mas fica a pergunta, e ele tinha outros irmãos? Eu vou dar 3 motivos para dizer que ele não tinha. Porque os crentes dizem que ele tinha. Aqui tem uma ruma de igreja de crente. Se quiser chamar ele estudinho para domingo que vem, pode chamar. Quer dizer, não porque não pode aglomerar, né? Mas eu vou dizer que ele não tinha. Por quê? Primeiro motivo, a palavra irmão, na cultura de Nosso Senhor, na língua dele, significa parente, não é irmão de sangue não. Provar. Abraão vai chamar Ló de irmão, está lá em Gênesis. Na hora de dividir a terra entre os dois, ele vai dizer: irmão, você prefere a planície ou o planalto? Pode ir, para você for para um lugar, eu vou para outro. Era primo dele, era parente, sobrinho dele, parente dele, chamou de irmão. Outra, Abraão vai chamar a mulher dele de irmã, e não era irmã dele. Tobias vai chamar a mulher dele, Sara, de irmã, não era irmã dele.
Então, pela Bíblia, a gente prova que não é verdade. Os crentes gostam de citar a Bíblia, né? Ou não? É ou não é? Todo mundo. Pois bem, cite também, cite Abraão, Gênesis, cite Tobias. Então a palavra irmão quer dizer esposa, parente, não é irmão de sangue não. Primeiro motivo é esse. Segundo, Jesus estava morrendo na cruz, do lado dele Maria, do outro lado o discípulo que ele amava. Está lá em João 19, 25 a 27. Pronto, pode citar esse texto para os crentes. João 19, 25 a 27. Jesus na cruz, Maria e João, e o discípulo que ele amava. Aí ele olhou para Maria e disse: mulher, eis o teu filho. Olhou para o discípulo e disse: filho, eis a tua mãe. Vocês recordam dessa passagem ou não? Pronto. Pois bem, o discípulo não era irmão dele, era primo. Então, se ele entrega, na hora de morrer, a mãe dele para o primo dele, por quê? Porque ela não tinha filho, ou não era? Era ou não era? Perfeitamente. Ela não tinha ninguém, e ele pensou nela na hora que ele estava morrendo. Então, ele entrega Maria para um parente dele, porque Maria não tinha ninguém. Porque na cultura de Nosso Senhor, uma criança com 12 anos já era adulto. Ou seja, se Maria tivesse um filho com 12 anos, quem ia cuidar dela era o menino, não era o parente. Então ela não tinha filho de nada, nem filho nem filha, não tinha ninguém. Esse é o segundo motivo, João 19, 25 a 26. Tem um terceiro. Quando Nosso Senhor nasceu, a cultura dele não era cultura escrita não tinha escrita não. 1% da população sabia escrever, a cultura era oral, era gente que falava, os outros escutavam, como o padre que fala muito, né? Pois a cultura era essa, cultura oral. Pois bem, a cultura de Nosso Senhor, que é uma cultura oral, e hoje nem é oral nem é escrita, hoje é virtual, tudo é celular, o menino já nasce dentro do bolso da mãe com o celular na mão. É só o que está faltando, botar um chip, né? E ele já nascer com o celular. Mas na época não era nem celular, nem escrita, era oral. Essa cultura oral, ela canonizou uma mulher da vida, Madalena, canonizou um soldado que enfiou a lança em Nosso Senhor, canonizou o ladrão, canonizou o pai de Nossa Senhora, a mãe de Nossa Senhora, e não canonizou os irmãos de Nosso Senhor. Por quê? Porque não existiam. Dá para entender essa razão ou não dá? Eu estou perguntando, dá para entender essa razão ou não dá? Canonizou pecador, pecadora, soldado, ladrão, os pais de Maria, e não canonizou os irmãos dele. Por quê? Porque não existiu. Então, se um crente vier falar que Jesus tinha outro irmão, se você não quiser dizer o que eu disse, mande para cá que eu digo. Mas não tinha não. É porque eles leem tudo ao pé da letra. Vê a palavra irmão, só que significa parente. Expliquei. Aí eles tomam ao pé da letra. Se você ler toda a Bíblia ao pé da letra, você não vai se salvar não. Sabe por quê? Em Mateus 5 a 7, Nosso Senhor disse que se teu olho, quem pecar com o olho, se alguém pecar com o olho, tem que arrancar os olhos. Não é assim não que está escrito? Mateus 5 a 7, se alguém pecar com os olhos, arranca os olhos. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder a pergunta não. Alguém aqui já pecou com os olhos? Não precisa responder não, só pensa. Por que você não arrancou seus olhos? Ele não mandou? É porque não pode ser ao pé da letra. Se alguém pecar com a mão, arranca. Tem alguém cotó aqui? Ninguém. Aí, então, os crentes, eles tomam uma coisa ao pé da letra e outras não tomam. Porque eu nunca vi crente sem os olhos, né? A não ser que não pecou, né? Que a única que não pecou mesmo foi Maria e Jesus.
Os outros tudinho pecaram. Ou com os olhos, sei lá com o quê, mas pecou. Mas não arrancou. Por que não arrancou? Não está escrito. Nem tudo que está escrito eu tenho que tomar o pé da letra. Mas eles querem tomar o pé da letra. Algumas coisas. Outras coisas eles não tomam o pé da letra. Está entendido o que eu disse? Outra passagem também, que você pode dizer para ele que não é o pé da letra. No livro do Apocalipse, está escrito que 144 mil vão se salvar, não é assim não? É ou não é? Quem já leu? Está ou não está escrito? Está escrito que só 144 mil vão se salvar. Hoje tem 1 bilhão de cristãos no mundo. O que é 144 mil? Nada. Então, se é só e depois, todos os cristãos que houve na igreja, desde o início até hoje, quantos? Sei lá, 8 bilhões, 10 bilhões, quer dizer que só 144 mil vão se salvar. E os outros vão para onde? Não é o pé da letra, irmão. Tem texto que você só com muita oração para entender. 144 é o quadrado de 12, 12 é o quadrado, 12 é a perfeição. E 1000 é multidão, quer dizer, a multidão dos perfeitos vão se salvar. Mas eles querem muitas vezes ao pé da letra. Uma vez eu recebi 2 testemunhas de Jeová lá em casa. Vocês sabem que eu tenho muita paciência, né? Não é verdade? Agora responderam, né? Depois, antes não respondiam nada, mas falar da paciência do padre, todo mundo fala, né? Aí, 2 testemunhos de Jeová, né? Primeiro vestido de preto e branco. Também vocês sabem que eu não gosto muito de preto e branco, não sabe? Bem, pois eu disse, pode entrar a casa de vocês. Eles falaram de 8 da manhã até meio-dia. E eu só dizendo, sim, sim, sim. Aí eles estavam achando que eu estava achando era bom, né? Aí disseram, pois bem, então vamos batizar o senhor. Batizar a mim? Vocês estão ficando doido? Eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. Se vocês responderem, aí eu vou ser batizado aí. Eu vou para a lei de vocês. Na época eu ensinava hebraico, aí eles ficaram todos entusiasmados, vai ensinar hebraico lá para a gente e tal. Vocês disseram aí que foi tem o fundador deles, não sei se é Smith, não sei o que é Smith, que esse tal de Smith teve uma revelação de Deus e ele então fundou aí essa congregação de vocês. Não é verdade? É verdade. Foi ele teve uma revelação. Prove. Eu perguntei, prove que ele teve uma revelação. Ele teve. Você está dizendo, meu filho, eu quero que você me prove que esse homem teve essa revelação, senão eu não acredito. Eu vou deixar de acreditar na Igreja Católica, com toda a Bíblia. Eles não aceitam o Novo Testamento, não aceitam, para eles Jesus não é Deus. Eu vou deixar de acreditar que Jesus é Deus. Eu vou deixar de acreditar no magistério da igreja. Eu vou deixar de acreditar na tradição da igreja. Eu vou deixar de acreditar na Sagrada Escritura, para acreditar num tal de Smith aí, que teve uma visão de anjo. Esse Smith é uma fuleiragem, e vocês também são, e pode ir embora. Aí foi que o pau ia cantar. Mas lá em casa tinha um cachorrinho bem pequenininho, Doberman. Aí eu disse, ou sai ou eu solto os cachorros. A hora que eu falei, não veio nem alma de testemunha na minha frente. Aí saíram. Então, não deixe esses homens entrar na casa de vocês, que é só enganação. É só mentira. É tudo mentira desse povo. Esse tal de Smith nunca teve revelação de nada. Escreveu um bocado de besteira. E aqui, vez outra aparece, não é não? Por aqui na Azul. É tudo mentira. Tá? Então a gente tem que se fortalecer na fé, na palavra de Deus. E não se deixar envolver por crente, nem por testemunha de Jeová, testemunha disso, testemunha daquilo. Tudo mentira. Nosso Senhor não teve irmão. Ele entrega a mãe dele para um parente, porque não tinha. A tradição oral não canonizou, porque não existiram. E a palavra irmão, no hebraico, é parente, não é irmão de sangue. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.